cura, Senhor, onde eu não posso ir. Amém. Filhos e filhas, impulsionados pelo Espírito Santo, no dia de Pentecostes, hoje, fazendo memória de Maria Santíssima, Mãe da Igreja, somos convidados, a encher-nos da presença do Espírito Santo de Deus, como aquela que foi agraciada, aquela que nos mostra e nos apresenta Jesus, para que estejamos firmes nesta caminhada de fé. Devemos contar com a luz e a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você que nos acompanha, que está passando por um momento de tribulação, de dificuldade, eu convido a você a abrir neste momento o teu coração, a enxugar esta lágrima, a buscar a confiança maior em Deus, pois Ele provém, nada lhe faltará. E hoje nós clamamos e pedimos o dom da ciência. Dos 7 dons do Espírito Santo, somos convidados pela fé que a gente professa a buscar o conhecimento de Deus, tanto nos vestígios das coisas criadas por Ele, quanto em nossa vida, pois somos a imagem e semelhança de Deus, também no testemunho da nossa fé, pois a ciência, o dom da ciência que recebemos, não é a ciência adquirida pelos livros, não é a ciência humana que aprendemos na escola, mas a ciência divina revelada pelos mistérios da salvação e dado a cada um de nós. Recebemos os dons no batismo, confirmamos no sacramento do crisma, mas os diversos dons, ministérios que Deus confia a cada um de nós, pois Ele nos chama à sua missão. A missão é de Deus, mas nós somos convidados a tornar partícipes, a ir, anunciar, levar esta boa nova. Para isso eu preciso encher-se de Deus, eu preciso querer acolher a palavra que vem do Senhor. Eu preciso tomar consciência do que é ser cristão, do que é ser discípulo missionário. E o dom da ciência, ele entrelaça com outros 2 dons, o do conselho e da sabedoria, ligados nesta mesma fé, neste Deus que ama, que caminha conosco, que nos quer bem. Por isso, o dom da ciência traz uma potencialidade, é muito importante. Sem ele nós não conseguimos buscar, entender e compreender a palavra de Deus. Sem o dom da ciência não conseguimos comunicar, pela ação do Espírito Santo, o seu amor. Não sentimos a presença de Deus. É muito importante este dom, pois ele abre a nossa mente, o nosso coração, para que realmente nós possamos falar a língua de Deus. Aqui, hoje, convido, se você tiver a Bíblia, e você de casa, o Salmo 100. Este Salmo, ele revela de um modo especial este dom tão importante. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas dando graças, com cantos de louvor pelos seus átrios. Celebrai-o, bendizei o seu nome. Sim, porque o Senhor é bom, o seu amor é para sempre, é eterno, e a sua verdade de geração em geração. O dom da ciência traz a clareza, a verdade, a ação de Deus. E assim, viva a fé que tu professa. Ver além das aparências, a presença de Deus emotiva-nos, evoca-nos, impulsiona-nos para que possamos também levar esta palavra,
vivenciá-las na prática. E como assim o fazemos? Primeiro, nesta experiência de Deus, a buscar pela sua palavra, meditar, interpretar os sinais dos tempos, não com desespero, não com tristeza, não com murmúrio, antigamente era muito melhor. Os tempos estão mudados. Estamos numa época de mudança, mas também esta mudança de época. Não podemos nos esquecer que o amor de Deus é eterno, a sua misericórdia é infinita. E assim, você que está passando por este momento de desespero, de angústia, de sofrimento intenso, não olhe ao seu redor, não foque no problema, mas busque a Deus. Clamamos o Espírito Santo de Deus, e esta noite ela é para você. Louve, agradeça, bendiza o Senhor, pois Ele não nega nenhum de seus favores. Ele não nos desampara, Ele está conosco. E assim, ao direcionarmos o olhar ao Senhor, ao pedir e implorar, na dificuldade, no problema que estou enfrentando, Ele é luz, Ele ilumina, Ele nos traz a verdade, Ele nos traz este dom tão importante, para que possamos clarear a nossa mente e saber distinguir e discernir como agir, aonde recorrer, como buscar. Sim, enfrentamos um momento difícil, o desespero, mas que nos convida a encontrarmos esta paz, esta serenidade que vem do Senhor. E assim eu pergunto a cada um de você para refletir neste momento: tem buscado este dom em sua vida? Tem entendido, compreendido a importância de buscar a presença de Deus, as verdades reveladas? E como nós podemos agir neste dom? Um exemplo claro são as nossas comunidades, os grupos de oração, as capelinhas, os pequenos grupos que reúnem para rezar, partilhar, meditar a palavra de Deus, refletir. Ali adquirimos este conhecimento. Uma vez eu fui visitar uma senhorinha humilde, uma casa simples, e ali eu fui para rezar por ela. E me deparei de uma situação que mostrou a graça de Deus agindo ali. Não foi o padre que foi, mas eu que precisava mais de adquirir o conhecimento que aquela senhorinha me passou. Às vezes a gente não sabe valorizar as pessoas que estão próximos a nós. Às vezes a gente não tem tempo para as pessoas mais velhas, para contar as suas experiências, para falar para nós aquilo que é revelado, não por aquilo que nós aprendemos, mas pelo testemunho de vida. E esta senhorinha, entre tantos conselhos, ela me disse assim: padre, a maior alegria que eu tenho em toda a minha caminhada de vida, e já nos 80 e tantos anos, é poder perceber que nunca estou sozinho. Sempre vem alguém me visitar. Quando estou um pouco triste e me vejo, em meu quarto, naquela vontade de chorar, eu peço a Deus e Ele vem. Às vezes num telefonema, numa mensagem, e horas quando a família nem sequer lembra de mim, Ele aparece. Ele revela.
Às vezes eu ligo a TV, né, para ouvir esta mensagem de Deus, porque eu tenho dificuldade de ler as Sagradas Escrituras. Às vezes eu ouço pelo rádio. Quantas formas, quantos meios, quantos sinais da graça de Deus. E sempre vejo, entendo e sinto a presença do Senhor. Momentos difíceis que passo, vem a minha vizinha e traz um agrado. Quando às vezes estou sem nada o que fazer, vou fazer uma visita, vou à igreja, estou diante do Santíssimo. Não me sinto só, pois quem tem Deus, tem tudo. E se Deus é por nós, será? Nada pode ir contra nós. Olha, e aí ela foi falando e eu realmente fui percebendo. Nós é que muitas das vezes somos egoístas. Nós é que achamos, né, que vivemos num mundo de solidão, de dificuldade. E quando nós damos brecha para a ação, o espírito do mal, vai surgindo tantas outras coisas, e aí a gente começa a remoer, a reclamar: nossa, meus filhos não vêm mais me visitar, nossa, está tão difícil. E aí a gente vai atraindo tantas coisas negativas, quando a gente vê, não há mais o que fazer. Mas será que não há mais nada a se fazer? Ter um olhar diferente, entender o que Deus espera de mim neste momento. Às vezes não é o momento de ir, de fazer, mas é o momento de estar na presença do Senhor. Às vezes você precisa olhar diferente, tomar distância do problema, para que ele se resolva. Às vezes você quer algo de imediato, que seja do seu jeito. Não é assim. A vontade de Deus é muito maior do que as nossas vontades. A ação de Deus é maior. Às vezes os seus projetos não são tal como deveriam ser. Confiança. A você que está no desespero, na insegurança, confie no Senhor. Salmo 100. Dei graças a Deus, celebrai-o, seu amor é para sempre, a Ele pertencemos. A palavra do Senhor, então, ela é viva e eficaz. Revela a nós a este sentido, pois pela palavra fomos agraciados. E a palavra de Deus, ela nos ajuda também a interpretar, colocar em prática. Não basta simplesmente eu saber, entender aquilo que Deus quer falar para mim. Eu preciso testemunhar. Às vezes você quer que o outro mude, mas você tem mudado as suas atitudes? As tuas ações têm sido realmente condizentes com aquilo que Deus espera de você? Os teus hábitos estão evocando ao ponto de realmente trazer virtudes ou vícios? O dom da ciência, então, ele amplia-se nas sistematizações teológicas, nos estudos, mas também dos sinais dos tempos, como o fermento evangélico do anúncio. Não basta simplesmente compreender, diz Santo Tomás de Aquino,
é preciso também rezar. E Santo Agostinho diz: crer para entender, entender para crer. A fé me leva a buscar, mas ao mesmo tempo que eu busco, eu não posso perder a fé. Tenho que amadurecer, aprofundar, estar mais na graça de Deus. Não basta eu querer, eu tenho que também reconhecer este Deus que me ama, este Deus que me quer bem. E assim, a potencialidade vai além das nossas limitações. Vamos voltar ao tempo, nos anos 80, quando ainda era preto e branco, as nossas TVs, e ali às vezes via um pouco deturpado, sem cor, ou até sem som. Olha a dificuldade de que era a comunicação naquele tempo. E ali pouco se entendia porque, muitas das vezes, não se distinguia as cores, o som, a imagem um pouco deturpada. Assim é a pessoa sem o Espírito Santo de Deus. Ela se diz cristã, se diz católica, mas sem graça, sem cor, sem alegria, sem ânimo. Quem é de Deus é uma pessoa triste? Não. Quem é de Deus é uma pessoa desanimada? Não. Quem é de Deus se entrega por qualquer coisa? Não. Somos de Deus. E para sermos realmente de Deus, a alegria deve estar em nosso coração. Mesmo que rolar os prantos, mesmo que à nossa volta as coisas não estão bem, mesmo que a família está desunida, os problemas financeiros, os problemas e dificuldades físicos, mas somos de Deus. Ter a consciência, o conhecimento divino de que Deus é maior, de que vale a pena, de que o maior dom que Deus nos dá é a própria vida. Aí sim, cheios do Espírito Santo de Deus, temos então este discernimento. E não é qualquer coisa que vai nos derrubar. Conheci pessoas que, de situações que eu falei, agora ela vai desistir, ela vai desanimar. Agora ela vai chutar o balde. Mas de repente, ela encontra forças, se fortalece, e é até exemplo para muitos, que muitas das vezes na primeira situação, no primeiro problema, já está querendo largar o casamento, já está querendo desistir. Meus irmãos e irmãs, adquirir este dom revela-nos realmente esta força que Deus nos oferece. A ciência divina, ela clareia a nossa mente. E assim, amados irmãos e irmãs, é convidativo a nós, ao adquirir este dom tão importante, essencial em nossa fé, perceber o amor, a graça, a presença de Deus em todos os momentos da vida. Quando nos sentimos fracos, nos diz São Paulo, é então que somos fortes, pois no Senhor é a fortaleza, restaura, a nossa vida. Sejamos realmente de Deus e que o seu Espírito Santo derrame em nossos corações o dom da ciência. Amém?